Oi, gente. Vamos lá para a nossa live. Hoje eu estou fazendo na página. Então, eu vou só avisar aqui o pessoal do meu perfil, né? Que eu estou na página, aqui pelo celular, nas tecnologias, e hoje eu vou tentar. A internet não está muito boa, espero que funcione para todas nós, né? Hoje eu vou tentar fazer no Insta também. Então, deixa eu voltar aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Oi, pessoal, eu tô lá na página do Terra Cura com a live de hoje, tá? Terra Cura Terapias, estou esperando vocês para a gente conversar sobre esse assunto, se mães fazem sexo ou não, e como, né? Como é que isso pode acontecer, tá? Então, espero vocês lá, tá bom? Vamos lá, para a gente se encontrar num lugar só, tá? Um beijo. Agora eu vou pro Insta. É, então, assim, gente, foram dois assuntos principais que o pessoal gostou mais. O primeiro foi que o pessoal pediu, né, para a gente conversar. O primeiro foi sobre a menopausa e como ficaria a situação, né, sexual da mulher na menopausa. O pessoal comentou aqui, pronto. Só que eu não vou falar desse tema da menopausa, porque eu tenho uma live já que eu já falei sobre esse tema, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. Mas eu quero muito que vocês me digam o que vocês querem ouvir na semana que vem também sobre sexualidade feminina, pra gente ir construindo essas lives de acordo com o que vocês querem, tá bom? E hoje, então, o que venceu, né? O que eu já falei, mas eu falei dentro de uma live que era sobre sexualidade feminina no geral, tá? Sobre sexualidade das mães, né? Na maternidade. Então, hoje eu vou falar especificamente porque vocês querem, vocês que mandam, tá? Então, é o seguinte. Eu não vou esperar o pessoal chegar, não. Eu vou fazer com quem já tá aqui. E quem for chegando, depois assiste o vídeo completo, tá? Volta e assiste o vídeo completo. E assim todo mundo sai beneficiado, tá? Quem pediu o assunto da menopausa, por favor, comenta alguma coisa para eu avisar quando o vídeo estiver disponível, tá? Eu acho que tá no Facebook, no YouTube, mas eu não tenho certeza. Aí a gente vai ver e eu coloco disponível para vocês. Desculpe também a voz de pato rouco, né? Mas essa seca, né? Então é o seguinte. Eu nem vou começar a falar sobre as questões teóricas que envolvem, né, a maternidade. Nem vou começar a falar, porque senão a gente ia ficar aqui, eu ia ter que fazer 3 lives sobre isso, né? Mas eu vou dar uma geral, tá? Hoje em dia, né, dentro da nossa cultura, dentro daquilo que a gente acredita e vive, as mulheres são responsáveis, completamente responsáveis pela criação e educação e tudo das crianças, né? Por mais que hoje em dia a gente esteja tentando, né, da minha geração aí para mais para frente, a gente já está tentando criar, nós, homens e mulheres, estamos já tentando criar uma forma diferente de cuidado parental, no qual os homens também, os pais, né, e outros cuidadores também sejam incluídos. Mas isso ainda é muito forte, entranhado no nosso ser, né, de que as mulheres são responsáveis pelo crescimento, pela educação, pela segurança das crianças. Tanto que a primeira coisa que quando uma pessoa sai na rua, vê uma criança, e a primeira coisa que ela vai perguntar se a criança está suja, se a criança está comendo coisa da rua, botando pedra na boca, o que as pessoas perguntam? Não são as pessoas eles, né? Somos nós também, às vezes passa pela nossa cabeça, né? Cadê a mãe dessa criança, né? Então, por quê? Porque existe esse paradigma de que as mulheres são responsáveis e completamente responsáveis, só elas, responsáveis pelos seus filhos, né?
Então, isso não é uma coisa que tem que ser assim. Isso pode ser mudado, tanto que nós estamos tentando mudar, tá? Mas eu não quero ficar falando dessas questões teóricas, como eu falei para vocês. Vamos para a prática, que a prática já vai abordar esses pontos, tá? Essas questões práticas que eu vou trazer já vai dar uma mexida aí nesse paradigma, que essa é a ideia, tá bom? Então, o que as mulheres me responderam? Eu mandei no Instagram, né? Pelo direct lá. Falei, e aí, gente, a live de hoje vai ser sobre isso e tal. E aí, como que é, né? E aí, algumas responderam. A gente, nossa, eu não tem ideia do que a gente faz, né? O que eu faço para ter uma vida sexual, né? Ah, enfim, as mulheres responderam como que elas fazem. E as mulheres são muito criativas, né, para manter uma vida sexual. Mas eu levantei aqui alguns pontos, algumas questões que podem ter a ver com a sua maternidade, né, com a sua questão mais específica. Então, você dá uma olhadinha e vê o que mais tem a ver com você, tá? Então, quais são os problemas que uma mãe enfrenta para manter uma vida sexual ativa? O primeiro deles é o cansaço, né, que foi o que apareceu mais para mim. Então, assim, é uma rotina que é exaustiva, principalmente com filhos pequenos, principalmente com bebê, né? Com bebê nem se fala. Então, é uma rotina que é cansativa, que exige muito de nós. E esse cansaço, ele não é só um cansaço físico. Se fosse um cansaço físico, tava tranquilo, né? Se fosse só um cansaço físico, a gente resolvia, dormia, pedia para alguém cuidar do menino um dia, dormia, acordava zerado. Mas não é. É um cansaço que ele é energético também, que a gente doa demais da nossa energia para as crianças. E é um cansaço que ele é também emocional, né? Porque é em todos os níveis, né? A gente se doa demais para as pessoas, né? Para as crianças, para os nossos filhos, em todos os níveis. Então, e a gente se trabalha muito internamente, maternando. A gente tendo consciência ou não, esse trabalho interno, ele acontece. Então, a gente acaba, é um cansaço em vários níveis, né? Esse é um ponto que diminui a nossa libido, né? Eu vou falar também sobre diminuir a libido, que eu não acho que seja exatamente uma diminuição, né? Porque a gente perde o contato com a libido, por causa do cansaço, né? Um outro ponto, como sempre estou com a minha colinha aqui, para não perder nada, para falar tudo para vocês. Um outro ponto que acontece é o relacionamento entre o casal ou as parcerias, né? Fica mais complicado, fica difícil, porque quando entra um filho na questão, né, que o casal precisa gerenciar também, dentro da relação vai entrar esse gerenciamento da paternidade, da maternidade, algumas sombras do relacionamento, elas ficam bem ativas, né? Então, algumas coisas saem, algumas coisas da relação que não estavam assim, que não era aquela coisa que tinha que lidar todos os dias, né? Às vezes na administração de uma casa, numa administração de uma vida a dois, com um filho, né? Ou com dois, né? E depois quando chega mais um, não tem aquele componente que chegou, né? Então, mas principalmente, gente, no primeiro filho, realmente, assim, o relacionamento do casal é como se fosse testado, porque algumas coisas vão sair, algumas dificuldades, algumas sombras nossas, elas vão sair, vão ser projetadas no outro. E a gente precisa estar muito atento e estar sempre com muito companheirismo, né? Principalmente os homens, né? Que se tiver algum homem que estiver assistindo, que for pai, tiver com a mãe e quiser saber se a mãe pode fazer, né, sexo, pode ter uma vida sexual ativa legal. Precisa de muito companheirismo, precisa de compartilhar as coisas, as dificuldades, as emoções, como que está sendo maternar, como que não está sendo, né? A gente precisa de estar junto do outro. E mesmo nessas projeções de sombras, também a gente precisa falar para o outro, aprender, né? É um aprendizado de fazer novos contratos, fazer novos combinados, de se expor mais, né, para o outro, expor
mais as suas fragilidades para o outro. Então, o relacionamento realmente pega. E aí, se eu não tô bem com a pessoa, cadê, né? Que eu vou querer alguma coisa com ela? Eu não vou querer. Então, aí, essa libido, ela também pode dar uma escapulida, né? Ou ficar diferente, tá? Por causa da dificuldade da relação. Eu tô vendo o comentário de vocês, tá? Se quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Nos dois, no Insta e no Face. Então, essa é uma questão que a gente influencia, né? São coisas que influenciam aí nessa questão se mães fazem sexo. E um outro ponto é a autoestima. Porque a gente estava com o corpo antes, né, do bebê, da maternidade, a gente estava com uma função social antes, que era, enfim, diferente, né? E agora tudo isso muda. A nossa autoimagem muda. O que a gente percebe sobre nós mesmas muda. E se for mãe de bebê, então, tá o dia inteiro com o bebê, não consegue, às vezes, nem escovar o dente, vai escovar os dentes depois do almoço, não é verdade? Se der tempo, né? Fica de pijama de manhã, cabelo bagunçado, cheiro de leite, peito murcho, sem sutiã, com a blusa. Assim, a gente acha que a gente não tem, fica uma autoimagem ruim, né? Então a autoestima também fica horrível, né? A gente acha que a gente saiu do modelo, né, de uma mulher que se cuida, que tem XYZ, que todo mundo valoriza, né, uma imagem que todo mundo valoriza. A gente saiu do papel social para fora, principalmente as mães de bebês ou crianças pequenas que ou saíram desse mundo de fora ou tem que lidar com ir e voltar, e é muitas vezes muito confuso realmente para a gente ir e voltar desse mundo. Depois pega o bebê e aquele mergulho, né, no mundo do bebê. E isso tudo vai mexendo com a autoestima da gente. Então, assim, como eu já vi, né, porque eu sou doula também, eu atendo as mulheres, atendia, né, mas agora estou voltando, graças aos pedidos das mulheres. E então eu vi, assim, mulheres super produtivas, super ativas no mundo externo, que gostavam de se maquiar, de se arrumar, de estar junto com outras pessoas, né? Super para fora, super se envolvidas com o mundo externo, com o mundo do fazer, né? Com o mundo da produtividade para fora. E no processo de gestação já começava esse retorno, esse caminhar para dentro. E esse caminhar para dentro muitas vezes trazia ansiedade, trazia dificuldade, porque a mulher não estava acostumada com isso, não conhecia esse mundo, ou tinha muito tempo que não visitava, né? Às vezes ficou um tempão investindo no mundo do trabalho, e depois, quando vai se transformando nessa mulher que cuida do bebê, que está em fusão com o bebê, e que, gente, a criança fica no nosso campo até pelo menos 7 anos de idade, a criança está se utilizando do nosso campo de energia para viver, né? Então, até pelo menos esse tempo, é muita doação, é muito tempo todo a gente está conectado com a criança, pensando na criança, né? Então, isso acaba mudando demais, a gente acaba se estranhando depois, não sabe quem que a gente é, não se reconhece, né? E isso influencia muito na autoestima. Então, cadê aquela mulher que conseguiu se construir dentro dos valores da sociedade, né? Conseguiu chegar num ponto de ser muito valorizada, muito bem vista em todos os aspectos para fora, né? No mundo externo. E agora que está voltando para dentro, quem é? Quem é esse que está dentro? Quem é essa que está voltando, tá? Então, isso também influencia muito na nossa autoestima. E uma questão que eu coloquei aqui, escrevi ideológica, mas eu quis dizer de mental, assim, de crenças, de que uma mãe, a Santa Mãe, Santa Maria, né, não pode ter uma vida sexual. Imagina, ela é virgem. Então, se a gente quer ser uma mãe boa, uma boa mãe, a gente tem que se assemelhar ao arquétipo da supermãe, e a supermãe não tem sexualidade, né? A Alice perguntou no Face, quando a mulher já é introvertida e antissocial, isso pode se agravar com a maternidade? Muitas questões emocionais, psicológicas, elas podem se agravar com a maternidade, principalmente se não tiver uma preparação. O que acontece? A gente não convive mais dentro da casa, dos quartos das mulheres que já tiveram filhos, né? Então a gente não tem noção de como que é essa realidade de uma mulher que tem filho. Não tem noção, nós mulheres.
E a gente tem uma idealização que é construída aí na mídia, né, com os meios aí de informação que a gente tem sobre o que é ser mãe, muito romântico, uma coisa muito nada a ver, né? Então, quando a mulher já tem alguma questão emocional que não está bem olhada, né? A mulher está sempre ali, não, depois eu vejo isso, não, eu sou introvertida, eu sou um pouco antissocial, e isso atrapalha a pessoa. Se isso atrapalha a pessoa e ela não olhou, a maternidade vai expor. Não tem jeito, tá? A maternidade vai expor para curar. Então, como eu sempre falo para vocês, né? As nossas os nossos ciclos da nossa sexualidade, eles expõem as nossas emoções, eles trabalham para o nosso próprio desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual. A maternidade é o grande, é o enorme, né? E faz isso o tempo todo, tá? Até o fim da vida. Minha mãe falou que até hoje ela fica pensando como é que eu tô, se eu briguei com meu marido, enfim, tem jeito, não tem fim, né? Então, isso pode se agravar assim. Então, dos dois lados, a gente pode pensar uma mulher que está muito para fora, muito no mundo externo, para ela se voltar para dentro pode ser doloroso. E uma mulher que já é muito para dentro, já é muito antissocial e vai precisar de apoio. Ela vai precisar. O que muitas mulheres têm dificuldade quando eu estou doulando e eu identifico e aponto? Você vai precisar pedir ajuda. Mas eu não sei pedir ajuda, Patrícia. Como que faz isso? Como que eu nunca pedi ajuda para ninguém? Pois é. Então a gente vai ter que aprender isso, que a maternidade vai te pedir isso, para você saber pedir ajuda. Ou você vai adoecer, né? Já é um ponto aí. Que eu vou voltar, porque é muito importante. Se você quer transar, quer ter uma vida sexual enquanto você é mãe, você precisa também aprender a pedir ajuda, tá? Eu vou voltar nesse ponto. Então, essa outra questão que pode atrapalhar, né, que é uma questão ideológica, é o seguinte, que eu estava falando, né? Você virou mãe, então você tem que se encaixar, né, na roupinha social da mãe e não tem como ter uma vida sexual. Porque ou você tem uma vida sexual, uma mulherona, que não sei o que lá, que não sei o que lá, e faz e acontece, ou você é uma mãe, santa mãezinha, meu neném, né? Não tem nada, só tem peito para ter leite e acabou. Então é uma questão de crença de que. E isso às vezes a gente acha que não, mas tem. Eu acho, no meu caso, pessoal, que eu desmamei o meu filho próximo a 1 ano, que eu não estava aguentando mais ele mamar mesmo, assim. Eu amava amamentar, desde que ele era muito bebê. A gente não teve nenhuma questão, foi muito gostoso amamentar ele. Só que chegou, ele começou a fazer 1 ano, e eu comecei a me incomodar demais com aquilo, dar vontade de jogar ele longe, assim, toda vez que ele queria mamar. E eu comecei a desmamar, eu não queria, assim, aqui, eu queria que ele amamentasse mais, né, por pelo menos uns 2 anos, e aí a gente ia ver, mas aqui não estava dando certo. E eu comecei a perceber que por que eu não queria mais amamentar ele, porque eu não conseguia juntar a mãe que estava amamentando e a mulher que estava retornando a um outro tipo de sexualidade. Então foi nesse momento que ele mamava e eu sentia muito prazer, né? Eu sinto muito prazer no meu seio. E isso me dava um negócio, um tilt na cabeça. E aí eu desmamei. Acabou a história, né? Não tem essa de maternidade. Como é que fala, gente? Eu estudei muito isso quando eu era mãe de bebê. Agora minha criança tem 5 anos e meio. Maternidade ativa, sei lá, criação com apego, tudo isso eu estudei bastante. E eu acho que a gente precisa, nós mães precisamos estar atentas. Eu vou chegar no sexo, tá? Calma. Nós mães precisamos estar atentas às armadilhas, que não é o sistema de informações que tem armadilhas, não é isso? É uma armadilha do ego nosso, que existem quando a gente começa a estudar criação com apego, maternidade consciente, todas essas coisas. Por quê? Porque a gente faz isso porque a gente quer ser a mãe perfeita. E a gente quer que o nosso filho se desenvolva da melhor maneira possível. Não tem nada de errado nisso. Tem algo de errado em querer ser a mãe perfeita, porque a mãe perfeita não existe, tá? Nem, sei lá, Maria, mas ela tá lá em outra dimensão e ela
é ascensionada, né? Não tem ninguém ascensionado aqui na Terra por enquanto, tá? Então, assim, vamos desistir disso. Mas de querer o melhor para os nossos filhos, ok, ótimo, normal e bom, né? Mas às vezes a gente começa a entrar numa armadilha de querer entrar num papel também enrijecido da mãe que cria, que faz criação com apego, né? Então, não, gente, sério, cada mãe é uma mãe. Você vai lá beber daquela fonte maravilhosa, pegar o que serve para você. Para você. Não é assim, não é um script de como ser uma mãe legal, como ter um filho maravilhoso. Hein? E fica pesado para a criança, porque você fala, cara, como assim para o seu filho? Presta atenção, se não existe você não vai falar isso para ele, claro, né? Mas uma questão interna, assim. Como assim, esse menino? Eu fiz de tudo para ter um parto natural, para ter um parto em casa, não ter nenhuma intervenção para ele nascer bem. Eu fiz de tudo para não dar nenhum remédio para ele. Eu fiz de tudo para ele se alimentar bem, só mamou, depois só comeu orgânico, enfim. E aí, e tá aí. E tá aí fazendo XYZ que eu não tô concordando, que eu não tô gostando, que tá me dando trabalho. Não é, essa relação não é assim, não funciona assim, né? Você dá o que você é, porque você quer. Se a criança vai retribuir ou não para o mundo, se vai virar quem quer que ele queira virar, não é problema seu, você fez sua parte, né? É claro que a gente se preocupa, mas entende? É diferente. Então pode ficar muito pesado para a criança quando a gente compra algumas coisas e cai nessas armadilhas do nosso ego, de querer ser a mãe perfeita, fazer criação com apego, fazer tudo do jeitinho que tá lá para ser a supermãe, né? A gente não vai ser supermãe, desiste, nosso filho vai fazer terapia, meu filho, tenho certeza. A gente passou por momentos muito complicados durante a minha gestação, eu fiquei enjoando demais. No primeiro ano ele não dormia, né? Então tenho certeza que ele vai precisar depois fazer uma terapia de renascimento para isso. Não tem jeito, tá? Não tem como eu ser a mãe perfeita. Onde eu falho, ele se fortalece. Se eu não falho, uma mãe que adoece um filho é uma mãe que não falha, é uma mãe que está ali o tempo todo, é uma mãe que se torna invasiva, ela dá segurança, né? Então, isso aqui eu trouxe porque tá frio, estou fazendo de bebê. A mãe é assim, a mãe dá segurança para o bebê precisa de segurança, né? Aí a criança começa a crescer e a mãe tá aqui, continua aqui. E a criança começa a crescer e ela precisa explorar o mundo, ela precisa ver o que, que tem do lado de fora, ela precisa fazer outras coisas. E a mãe tá aqui. A gente precisa errar, a gente precisa falhar, a gente precisa, ó. Aí o menino vai, tá? Conhecer o mundo, passear, fazer o que ele tem que fazer, vai ser uma pessoa. Falhando, se a gente não falhar, a gente vai adoecer o nosso filho, entendeu? Então, é isso que é necessário para todos, né? A gente não vai só adoecer o nosso filho, como a gente também vai nos adoecer. Então, essa é a lista dos principais problemas que existem. Um beijo, Ayla, linda, maravilhosa, com relação que influenciam na nossa libido enquanto mães, né? Se você tiver mais alguma questão, você me diz que eu já coloco aqui na minha lista, né? Então tá. Tem mais uma coisa que eu quero falar. Olha só que xícara linda que a minha cunhada me deu, da Terra Cura. Muito luxuoso, né? Então tem mais uma coisa que eu quero falar sobre isso também. Isso de que, depois que a mulher vira mãe, a libido, agora vamos falar de libido. Vamos começar a entrar nesse assunto do sexo propriamente dito, né? Isso tudo que eu falei foi muito importante, porque se influencia muito, é a base das questões, né, sexuais da mãe. Essa história de que fala assim, porque a libido da mulher, quando ela tá com o bebê, a libido fica completamente voltada para amamentação, para cuidar do bebê, e aí não sobra nada para fazer mais nada. Para tudo. Eu ouvi muito isso, eu acreditei nisso. Isso é um caô, isso não é real, tá? Isso não é verdade, não. Claro que isso, a libido não tem fim, entendeu? Você não tem um copo de libido, essa aqui é a minha libido. Então, isso aqui vai ficar pro meu bebê. Desculpa, amor, sobrou nada para você. Fica para a próxima. Não, tá? Não é assim. Não é um copo de libido, ela é infinita. É óbvio que a nossa libido se volta pro bebê também. É gostoso
amamentar faz parte da sexualidade, cuidar do bebê faz parte da sexualidade, cheirar o neném, o nosso filho, sei lá, né? Eu tô falando só de nenenzinho, miudinho, não. O nosso filho, até hoje, eu amo cheirar meu filho, é o cheiro mais gostoso que tem na face da terra, beijar ele, só que ele não suporta mais. Ele manda eu ir embora já. Mas é muito gostoso, faz parte também da sexualidade, né? Sexualidade, bem amplamente falando, né? E, claro que a nossa libido tá lá também. Também. E aí, o que que acontece? Que a gente cai nesse caô de que nossa libido tá totalmente voltada pro bebê, não sobrou nada para lugar nenhum. Além do cansaço, né? Que aí já não é uma questão de libido, é uma questão de energia de forma geral. A sexualidade muda. Ela não é mais da mesma forma que era quando a gente não estava cuidando de uma criança ou de um bebê. Ou, enfim, muda tudo. Mudou seu corpo, mudou as sensações do seu corpo, mudaram-se as informações do seu corpo, mudou a forma de fluir energia no seu corpo. Tá tudo diferente. Como que a gente quer ter a mesma forma de expressão sexual que a gente tinha quando não estava nessa situação, né? Não tem como, gente, é impossível. Então a gente vai precisar reorganizar a nossa forma de expressão sexual para a gente conseguir manter a nossa libido em outras áreas também. Então, o que que acontece, né? O toque da pele, traz outra sensação. Quando a gente está amamentando, quando a gente está grávida, quando a gente está parindo, né? Quando a gente está com uma criança. É outra sensação, é uma sensação diferente. A própria pelve, a vagina, o clitóris, tudo vai sentir diferente. Porque essa energia está circulando de outra forma. Então a gente precisa redescobrir uma maneira de se expressar sexualmente, de entrar no ato sexual, outra maneira de fazer sexo. A gente precisa descobrir, porque o corpo é outro, tá? Completamente outro. Então ele vai sentir prazer de forma diferente. E quando a gente entende isso e começa, né, com as nossas parcerias sexuais, ou uma só, se for o caso, começa a descobrir formas novas e diferentes de entrar numa atividade sexual, uma forma diferente de masturbação, de o cheiro, né? Fica diferente o gosto. Tudo isso vai influenciar. E aí isso vira, na verdade, uma coisa muito legal. Porque, cara, que fera, agora tá diferente. Vamos explorar isso, vai ser bom para nós. Enquanto casal, enquanto dentro da relação, né? Então, como que é agora aquela posição lá que eu gostava, eu não gosto mais. Será qual posição que tá legal agora? E aí a gente vai descobrindo coisas. Esse beijinho no pescoço que eu sentia quase nada, nossa, agora tá demais, cara, faz mais, amei, tá muito gostoso. Então isso aí, isso é a aventura, né? É o que vai multiplicar, vai aumentar o seu vocabulário sexual. Então, olha só que maravilha que a nossa sexualidade proporciona pra gente, que um ciclo da vida da mulher, a maternidade proporciona pra gente. Uma possibilidade de experimentar, de ter experiências novas com o nosso corpo dentro da sexualidade. É isso. Você não vai tentar fazer aquilo que você fazia quando você não estava cuidando de um bebê. Não faz isso, não vai dar certo, né? Precisa de fazer diferente, porque o corpo tá diferente, tá? E além de ser mãe com um corpo diferente, você é uma pessoa. Oi, Annelise, gratidão, meu bem. Ela falou, e te admiro. Fico super feliz. Então, além de ser mãe, você é uma pessoa. Não é assim, além de ser mãe, você é mulher, tem que ir lá fazer a unha, dá um jeito, dá seu jeito para fazer a unha. Não é isso, tá? Você é um ser humano. Então, você. É porque, né, como eu falei no começo da live, depois vocês voltam lá para assistir. Tem questões ideológicas, sociais, culturais, teóricas sobre a maternidade que colocam a mulher como central na criação de um filho. A mulher, ela tem um papel fundamental, claro, principalmente no cuidado do bebê, né?
Principalmente até os 3 anos de idade, e como eu falei para vocês, energeticamente até os 7 anos. Isso aí não tem como fugir, tá? Mas se nós somos responsáveis, completamente responsáveis, como se acredita na nossa sociedade, pelas crianças, então se vira aí, minha irmã. Você se vira, né? É isso que acontece com a gente. Você não é mãe? Não quis se engravidar? Não teve um sonho de ter um filho? Não tá com seu filho? Então você devia estar feliz. Não tá com uma criança aí linda, maravilhosa, saudável, crescendo, feliz. Então você devia estar ótima. Por que você tá esse bagaço? Não tô entendendo. É isso que né, não vamos se vitimizar também. É isso que a estrutura que nós criamos e participamos e alimentamos faz com a gente, né? Com nós mães. Então, pra gente se lembrar que a gente é gente também, que a gente, além de mãe, mesmo de um bebê, existem outras partes nossas. Gente, que horror, desculpa, tá muito ruim minha garganta. Existem outras partes nossas que também precisam de atenção, precisam de nutrição, precisam de olhar, de cuidar. E são partes que elas vão ficar um pouco em segundo plano, principalmente com a mãe de bebê, porque é exigente, mas que elas precisam de atenção nossa, precisam de atenção do companheiro, do parceiro, do governo, da escola, da igreja, sei lá. Precisa de atenção das pessoas, né? Não dá pra gente fazer isso sozinha, não dá. A gente até tenta, aí a gente se machuca e a gente vai procurar o que é que existe hoje de apoio de comunidade, tem muita coisa. Tem, sei lá, cursos, né, online, tem grupos, né, de mães, e a gente vai procurar, depois de quase, né, perder a linha, né. Ou a gente perde a linha várias vezes, aí depois que a gente vai, nossa, acho que é por causa disso, né, que eu tô perdendo a linha. E aí nós vamos procurar apoio, né. Eu não vou demorar muito mais não, porque tá de final aqui minha garganta. Mas vamos lá. Ainda tem coisa para falar para vocês, tá? No meu coisinho aqui. Então a gente tem que se lembrar que nós somos pessoas. Mas o muito importante isso. A gente dá para o nosso filho o que a gente tem, claro, o que a gente tem, e o que a gente é. Não é assim. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar enfiada em casa o dia todo, mas o bebê tem uma rotina que me faz ficar mais em casa. Vou fazer de conta que eu amo ficar em casa, porque eu quero ser uma boa mãe. Ah, nossa, é tão legal ficar em casa com meu filho. Gente, amo. E não é verdade. Você está dando para o seu filho o que você é. E não o que você está fingindo ser. Então, se você não gosta, cara, leva esse menino para fora de casa. Vai dar uma volta fora de casa. Você é isso, entendeu? Você é essa pessoa que gosta de passear, que gosta de estar na rua. Agasalha o menino, sai à noite, entendeu? Chama alguém, amigas, você pode ficar com o fulaninho para eu dar uma volta? Eu sou essa pessoa. Não adianta a gente fazer de conta que não é. E o que a gente dá para os nossos filhos é o que a gente é, né? Então, muito tempo eu fiquei falando. Eu não gosto de ser mãe, não gosto de ser mãe. Eu realmente não gostava de ser mãe quando meu filho era bebê. Não é porque eu não gostava do meu filho, porque eu não gostava de estar com meu filho, não tem nada a ver. Esse papel de mãe, do jeito que está estruturado, é terrível, é terrível. Muitas vezes não dá. Eu não sou essa pessoa que ama ficar fusionada num outro ser. Eu sou ariana, minha lua é em aquário, sabe? Eu não gosto de gente enfiada perto de mim, assim, muito tempo, assim, na agonia. Imagina, gente, um bebê me trouxe muita ansiedade, era enlouquecedor, assim, tipo, meu Deus, eu preciso de um tempo para ser só eu de novo, por favor, sabe? E eu tive muito apoio, nossa, tive muito apoio. Minha mãe, enfim, né? A gente vai construindo essa rede, é importante a gente já pensar nela durante a gestação, para a gente ter, né? Então, assim, tive muita ajuda, graças a Deus. Só que eu era muito surtada e eu não queria largar o menino. De jeito nenhum, eu queria largar ele nem para dormir, por isso que ele não dormia, né? Eu era muito surtada, foi meu primeiro filho, né? E eu tenho outra filha, só que ela virou uma estrelinha, né? Então não tive a oportunidade de cuidar dela. Mas essa foi a única chance que a gente teve. Tadinho, primeiro filho é sempre um tenso, né? Tem jeito. Então tá, vai ter que fazer terapia, né? Então a gente tem que se lembrar que nós somos pessoas, né? Que a gente é mulher e tem que arrumar o cabelo, que nós somos pessoas que têm necessidade de pessoas e que a gente dá para o nosso filho o que a gente é. Se a gente dá para o nosso filho o que a gente é, a gente precisa se nutrir com aquilo que a gente gosta, né? Então, gosta de fazer yoga? Vai para aula de yoga. Vai para aula de yoga, leva o bebê,
enfim, vamos se organizar, vamos dar nosso jeito, sabe? Chama as pessoas, fala, olha, não tem como eu sozinha ser responsável pelo desenvolvimento de um bebê, é pesado para mim, eu preciso de ajuda. Como é que vocês podem me ajudar? Como é que chama seu companheiro, chama sua família, fala, e abre mão de estar no controle 100% do desenvolvimento da criança. Porque se você gosta de fazer yoga, você está com seu bebê em casa, está super sentindo falta de fazer sua aula de yoga. Aí você tá olhando para o menino pensando, eu queria era fazendo aula de yoga, criatura. Aí o menino começa a chorar, assim, minha aula de yoga. Vai fazer sua aula de yoga, mulher. Entendeu? Leva o menino, sei lá, vai fazer a sua organização. Quando você retornar da sua aula de yoga, você vai falar, que saudade do meu neném. Assim, gente, isso acontece até hoje comigo. Acontece assim. O meu filho, por exemplo, semana passada, ficou uma semana inteira dormindo mal, acordando de noite, me chamava 3 vezes por noite, e eu preciso dormir um pouco, né? E aí eu já tava puta, já tava brigando com ele me estressando, eu estressando ele. Vá, menino, dormir na casa da sua avó. Vai, mãe, leva esse menino, pelo amor de Deus. Minha mãe levou. Aí passou um dia, eu dormi à tarde, descansei, acordei renovada, outra pessoa. E, ai, que saudade do meu filho. A gente é muito besta, né? Ai, gente, a Laiane me elogiando. Amo vocês também. E a Alice falou, bom ouvir isso, porque o Pepe é uma criança muito tranquila, então a gente tende a achar que tudo foi incrivelmente fácil. Que nada, menina. Obrigada por dizer isso, porque a gente que não é mãe pira, a gente não acontece, tá todo mundo... Ninguém dá conta, coisa que ninguém dá conta. A gente precisa dividir, tá? Então, eu venho trazer essa consciência para as mães hoje. Abre mão de estar no controle do desenvolvimento da criança o tempo todo. Sai um pouco, vai se nutrir, vai conversar com a sua comadre, vai dar uma volta na rua. Eu fazia isso. Eu fazia assim. Não lembro, que tem muito tempo. Mas tinha alguns momentos que eu falava assim, eu não aguento mais esse menino pendurado em mim. Fica com esse ser humano aqui, por favor. Às vezes ele ficava chorando, mas eu falava, vai ser melhor para nós. Uma volta na rua mesmo. Eu passava pela minha rua, passava na rua de baixo e voltava. Aí eu voltava já, cara, fiquei um tempo sem ninguém pendurado em mim. Isso é maravilhoso, graças a Deus, gratidão, universo. Aí eu voltava e falava, filha, agora a mamãe dá conta, né? Então, mais isso. Mais a gente se nutrir como pessoa, tá? Mais se nutrir como pessoa para a gente oferecer o que a gente é para o nosso filho. E aí eu botei aqui, ó, organização de tempo, distribuição de demandas e tempo para se nutrir. Quando a gente abre mão de tal 100% o tempo todo vendo o que o menino está fazendo, o que não está fazendo, se comeu, se trocou fralda, se tomou banho, está sujo, está com frio, quando a gente abre mão disso e confia isso para outras pessoas de nossa confiança, claro, né? Claro que é de nossa confiança, pessoas que a gente vai deixar o bebê lá e vai ficar tranquila. Também não adianta a gente deixar o bebê lá e sair e ficar pensando, como já aconteceu comigo também, ficar pensando, acontece hoje ainda, ai, gente, será que ele tá fazendo? Será que ele comeu? Ai, nesse frio, será que tá de casaco? Um nível saudável disso, tudo bem. Agora, da gente deixar com uma pessoa que a gente vai ficar surtada lá, do outro lado, não adianta. Então, achar alguém de confiança para isso, né? E vamos fazer isso. Aí é possível, entendeu? Aí é possível organizar o tempo. Tem várias formas de organizar o tempo. Distribuir as demandas. Não dá para cuidar de um bebê, cuidar da casa, cuidar de si mesmo, meditar, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o quê. Tudo você não dá. Precisa distribuir essas demandas. E a gente não sabe fazer isso. As mulheres cuidam do mundo interno da família, casa, não sei o quê, gerencia empregada, gerencia questões emocionais da família, e não abre mão. Então, abre mão, fala, ó, a partir de hoje, vamos dividir as tarefas de casa? Então tá, eu faço comida, você lava a louça, tá? Tá bom, combinado. Os homens hoje em dia, eles estão mais abertos. Não, tudo bem, combinado. Só que o cara, ele não vai lavar a louça na velocidade que você lava, porque a gente é bem treinada a fazer isso. Na velocidade que você lava, na hora que você quer, ele vai lavar a louça 5 horas da tarde. Larga, minha irmã. Deixa a pessoa lavar a louça 5 horas da tarde. Você fez seu almoço, você já fez sua parte. Vai dar um rolê na rua, vai passear no jardim, sei lá, entendeu? Deixa ele lavar a louça na hora que ele quiser. A gente tem que aprender a abrir mão também. A Ana Elise falou assim pra mim.
Tenho amigas que botam o filho no pedestal e esquece delas. Devemos buscar equilíbrio entre ser mãe e ser mulher. Exatamente. Por que eu tô falando ser pessoa? Porque às vezes a gente surta nesse negócio de ser mãe e ser mulher. Porque ser mãe tem uma caixinha pra gente se enfiar lá e ficar bem bonitinha na fita. E ser mulher tem outra, né? Que é, não, então tá, já que eu tenho que ser mãe e ser mulher, eu tenho que ficar linda, eu tenho que ser produtiva e fazer tudo que eu fazia antes e ainda ser uma mãe super legal. Não, você é mãe e você é mulher, gente. Você é uma pessoa, você é um ser que só você é dessa forma, que precisa ser respeitado, amado, nutrido, né? E claro, né? Ser mulher inclui você ser gente. Não tá fora, tá dentro, né? E você ter essa possibilidade de se ver também como um outro tipo de ser que não só mãe, né? Então, distribuição de demandas, é isso que eu falei. Abre mão de ter o controle absoluto de como as coisas que você coordenava, como elas vão funcionar quando você se retira, né? Por exemplo, eu me separei, né? Meu filho tinha 1 ano e pouco. E aí não tinha jeito. O pai dele queria ficar com ele, né? Então tá, é o pai dele. Metade meu, metade dele, né? Até hoje é assim, metade meu, metade dele. No começo eu ficava surtada, será que deu a comida pro menino? Porque sempre que a gente ia sair, eram os 3, eu tava administrando a criança e ele administrava todo o resto, né? E aí agora eu não ia mais estar junto. Será que ele ia botar casaco no menino? Será que ele ia usar fralda de pano ou fralda de descartável? Fralda descartável assa. Ah, não sei o quê. Até eu aprender Gente, ele cuida do jeito que ele quiser, é filho dele. É filho dele, entendeu? É filho dele também. O meu filho também escolheu ele para ser pai, né? Que eu acredito nisso. Então, tá aí. A gente tem o pai e a mãe que merece, né? Como diz minha mãe. Então, é isso. Ele não conhece, a criança não sabe, né? Se o menino ficar com fome, ele chora, fala que tá com fome, arruma uma comida pro menino, é possível, né? E ele é um ótimo pai, então claro que isso ajudou, né? Mas aí o diálogo é fundamental. A gente até hoje precisa conversar, né? Olha, e aí, como é que tá o PP aí na tua casa? Aqui na minha casa tá assim, vamos lá se alinhar. A gente precisa, né? Para ter esse tempo para se nutrir. Aí, mais uma coisinha antes da gente chegar no sexo, apesar que eu já falei um pouco, né, do sexo propriamente dito, que fica diferente, né? Conversar com o parceiro, conversar com o parceiro, conversar com o parceiro, conversar com o parceiro, tudo. Então, você vai conversar isso que você não é sua mãe, que a sociedade, tudo isso que eu faço pode mostrar essa live para a pessoa, tá? ou a parceira, né? Porque também tem essa situação. Às vezes a mulher decide ser mãe, a parceira fala, ela decidiu ser a mãe, então tá, tô de boas, né? É mais raro, mas pode acontecer, né? Então tudo é conversar, gente, tudo é conversar. E dá trabalho, dói mesmo conversar. Mas precisa, tá? Não tem jeito. Precisa conversar e expor a sua fragilidade, ouvir a dificuldade do outro, entender que ninguém quer sacanear ninguém quer ser malvado com ninguém, tá? São dificuldades que precisam ser acolhidas e trabalhadas juntos, né? E tudo isso que você está entendendo, está ouvindo hoje, se tem alguma coisa nova para você, compartilha, olha, eu ouvi isso de uma doula psicóloga, né? Pode me colocar meu currículo. Doula, psicóloga, terapeuta, que acompanha mulheres, trabalha com sexualidade, ela falou tal e tal coisa, não é interessante, né? Vamos ver como é que a gente pode se organizar nesse sentido aqui. Que eu gostei, tô querendo fazer assim, né? Como adultos, né? Então isso é fundamental, conversar, não tem jeito, para tudo a gente precisa conversar. Eu falo isso muito com meu filho. Filho, isso que você faz, que ele faz aqueles dramas de criança, né? Aí eu falo, isso não entendo. Tem que falar com as palavras. A gente só consegue as coisas conversando. Eu não bato em criança, eu não boto de castigo, eu não tenho outra coisa, só tenho a conversa. Então a gente precisa conversar, tá? Quando você dá conta, a gente conversa. Você pode fazer a mesma coisa com o companheiro ou a companheira, tá? E aí é isso. Então, e aí tem as questões mais logísticas, assim, né? De, por exemplo, que horas que eu vou. Tá, fiz tudo isso, me organizei, mas só que as crianças estão sempre em casa. Que horas que eu vou transar? Que horas, minha irmã? Então, o que pode acontecer? Que algumas mulheres já falaram pra mim, e eu já fiz e funcionou.
se você não consegue um Vale Night ou um Vale Day, né, também funciona, à tarde, no final de semana e tal. Eu ponho a criança para assistir um desenho interessante, e aí você tem ali umas meia hora, uns minutinhos para fazer a sua atividade, né? À noite também, depois que a criança ia dormir, quando eu tinha um bebê, era assim, quase uma rotina, que quem trabalha com sexualidade, né, tem uma certa energia que circula mais, né, do que o comum. Então, era quase uma rotina. O bebê dormia, só que ele ia acordar meia hora depois, mas a gente tinha meia hora para estar junto, porque o sexo é vínculo. Sexo é vínculo. Então, quando um casal não larga isso para lá, fala, não, a gente está junto, a gente está cuidando do bebê juntos, está tudo certo. Não. O sexo, a atividade sexual é o vínculo entre o homem e a mulher. Se falta esse vínculo, vai ficar faltando na relação. Então, isso é importante, sim. É importante você conversar sobre isso e querer que essa parte da sua vida melhore, né? Então, é isso. Aí a gente ia combinando que horário que dava, quando o neném estava dormindo. E é claro, né, gente, se a mulher está muito cansada, precisa descansar. Não tem como fazer, não, eu tô cansada, mas vou fazer, porque se ela falou que sexo é vínculo, é importante pro casal. Não. Primeiro você viu que para eu chegar aqui, eu fiz toda uma lista, né? Fiz todo um caminho em que a gente vai abrindo mão das demandas para diminuir a nossa quantidade de tarefas, nossa quantidade de atividades, para a gente conseguir ser, além de mãe, uma pessoa que tem necessidades e precisa de satisfazer suas necessidades. Não necessidades fisiológicas, necessidade de vínculo, né, também. De ser abraçada, de ser amada, de ser desejada, de ter uma sexualidade ativa, sim, né. Então, é isso. Mas essa pergunta, as mães fazem sexo como, né? As mulheres têm várias respostas. Até ficou faltando eu ler lá nos comentários do Insta. Eu vou dar uma lida lá do que vocês responderam, tá? E depois eu vou colocar nos comentários aqui, se vocês me permitirem, compartilhar genericamente, não vou falar quem, mas tem as mais variadas formas. Depois que as crianças dormem, quando tá assistindo o vídeo. Claro que tem que ter vontade, né? Enfim, as mulheres são criativas. Quando a gente resolve todas essas questões que eu falei até agora, aí a criatividade aflora porque a gente quer, né? Se a gente não quer, a gente vai falar, não tem como, não. Deixa pra lá, tô cansadíssima, né? Então é importante a gente ter essa consciência de que é fundamental para nós, enquanto pessoas, mulheres, para o casal, para o bebê, porque ele recebe o que a gente é. Então era isso que eu queria trazer para vocês, que eu amo fazer live, fico com super dificuldade de encerrar, mas eu gosto muito. Então a gente se vê na próxima live, tá? Por gentileza, me mandem mensagem falando o que vocês querem ouvir na próxima, que vai ser na próxima quinta-feira também. E nós vamos ter a oficina de sexualidade feminina, vai ser no dia de 23 de junho. Então tem um tempo até lá, mas eu tenho poucas vagas, vai ser num lugar maravilhoso, vai ser um momento lindo, né? É realmente um começo, o início de caminho, tá? A oficina de sexualidade, a gente descortina, abre uma porta para caminhar e encontrar o nosso poder pessoal, para a gente ter uma vida melhor, mais libido, né? A gente tem uma potência de prazer que a gente não tem nem noção. Então, é para descobrir que isso existe e começar essa caminhada, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima.